Olá, meus irmãos. Colofé, paquinha de colofé, mutumbá, paquinha de mutumbá, mucuyu, paquinha de mucuyu, aburu, abuí. O tema do vídeo de hoje será Obaluayê. Continuação da saga A Origem. Peço desculpas, certo? Mais uma vez por atrasar o vídeo, mas prometi e estou aqui, certo? Vamos falar um pouco sobre a questão da cultura iorubá, certo? A este orixá. Algumas dúvidas também estarei esclarecendo aqui pertinente a este orixá, mediante o culto tradicional iorubá. Ok? Eu não estou aqui para desfazer ou menosprezar o candomblé, fora de mim fazer isso, certo? Porém, eu venho trazer aqui para vocês aquilo que, para mim, é a verdade referente ao culto ao orixá, ok? Então, desde já, agradeço a todos que estão me acompanhando rumo a 1K, certo? Falta pouco para a gente chegar lá, ok? Então, roda a vinheta. Obaluayê vem de Obá, Olu, Ayê, Rei, Senhor da Terra. Também chamado de Oluayê, Senhor da Terra, um orixá com estreita ligação com Unilé, a divindade da Terra, a Mãe Terra. Antes de adentrarmos de fato ao assunto, eu vou falar alguns tópicos, né, a qual eu anotei, que eu achei pertinente e importante, necessário passar para vocês, certo? E depois vou entrar mais profundo no assunto em relação a esta divindade. Saponã, seu verdadeiro nome, é o verdadeiro nome deste orixá, Obaluayê. Obaluayê é o nome que ele ganhou quando ele veio à Terra, ao Ayê. A sua saudação é Cabieci Obaluayê. O Cabieci não é usado apenas para Xangô. Cabieci significa salve a coroa do rei. E Obaluayê também foi um rei. Obá, rei. Olua, senhor. Ayê, terra. Obaluayê, rei, senhor da terra. Suas principais cores é o vermelho e o preto, também podendo, dependendo da região, ter variações de vermelho, preto e branco. Como aqui no Brasil também é utilizado essas cores para esta divindade. Primeiramente, antes de começarmos o assunto de fato, é necessário também esclarecermos que Xangô e Obaluayê não tem nenhum atrito, nenhuma quizila, nenhum euó, nenhuma interdição, nenhum desentendimento entre eles, ok? Obaluayê e Xangô não tem problema algum entre si. Essa história de que quando Obaluayê tá, Xangô não pode estar, ou vice-versa, isso é mito. Isso foi uma criação brasileira. Não existe isso em solo iorubá. Eles não são inquisilados um com o outro, como aqui no Brasil é dito. Inclusive, eles eram amigos. E ambos estão relacionados ao fogo, ao elemento fogo. Sim, Obaluayê também está relacionado ao elemento fogo. Inclusive, existe uma história que quando Xangô deixou temporariamente, né, o trono de Oió, quem assumiu este trono foi Obaluayê. Inclusive, Obaluayê ajudou a Xangô a reerguer o seu reino.
Então não existe esse enquizilamento entre Xangô e Obaloaiê em solo iorubá. Isso só se deu aqui no Brasil. Inclusive, Obaloaiê fez muito por Oió. Obaloaiê fez muito pelo reino de Xangô. Daí também vem a saudação Cabiece Obaloaiê para Obaloaiê. Existe um Itã onde fala sobre uma grande festa e o surgimento do Olobajé, que foi criado aqui no Brasil. Em solo iorubá não existe esta ritualística, esta prática do Olobajé para Obaloaiê. Isto é uma prática criada aqui no Brasil para a divindade Obaloaiê. Certo? Então a história onde existiu a questão da briga entre Xangô e Obaloaiê, e todo aquele Itã referente à questão da grande festa que foi dado como uma forma de se redimir, de pedir perdão ao Obaloaiê, que se é pregado dentro do candomblé, é um Itã totalmente brasileiro, criado aqui no Brasil. A principal comida de Obaloaiê em solo iorubá não seria o urubajé e nem a pipoca, e sim o ecuru, o ecuru pupá e também o acarajé. O acará, que na verdade acarajé é o ato de comer o acará, né? Então, o prato típico oferecido em solo iorubá para o orixá Obaloaiê seria o ecuru pupá, que seria o ecuru feito com dendê, e o acará, que aqui chamamos de acarajé. E não existe um número específico para se ofertar ao Obaloaiê. Se eu só tiver somente um acará, eu vou ofertar um acará. Se eu tiver 10 acará, eu vou ofertar 10 acará. Não existe um número específico como aqui no Brasil existe. Aqui tem que arriar X quantidade para tal orixá. Isso não existe em solo iorubá. Isso também é uma prática brasileira. Em solo africano, o mês que se é cultuado esta divindade, onde é feito a festiva, né, de Obaloaiê, em janeiro, por ser um mês em solo iorubá, que é o mês mais quente. É muito calor, o sol é muito forte, inclusive é um mês onde se tem propagações de doenças respiratórias, de pragas, problemas respiratórios, devido à seca, à escassez de água que existe em solo iorubá. E já aqui no Brasil, por conta do sincretismo religioso com a Igreja Católica, né, que se comemora o mês de agosto como o mês de Obaloaiê por conta de São Roque e São Lázaro. Certo? Mas em solo iorubá, o mês onde se é comemorado os festivais para Obaloaiê, as cerimônias para Obaloaiê, seria em janeiro. Ao contrário também do que se pensam e pregam por aqui no Brasil, nos terreiros de candomblé, Obaloaiê não é o deus da morte, do cemitério e nem das almas que lá habitam. Isso também é totalmente contrário ao culto iorubá, certo? Onde Obaloaiê, na verdade, ele é o orixá da cura, não da morte. Ele é o orixá que provém a cura, que promove a cura. E por isso está sempre em contato com o, pois Obaloaiê é aquele que traz a cura para a pessoa que está doente, que está caminhando à morte. Obaloaiê não tem ligação nenhuma com a morte. Sim, ele tem ligação com Iku, a divindade da morte, por conta disso, porque ele traz a cura para aquele que está a caminho da morte. Então, Obaloaiê, ele não é o orixá da doença, da morte, da alma, do cemitério, como se acredita dentro do candomblé e dentro da Umbanda, dentro das religiões de matrizes afro-brasileiras.
Obaluayê, ele é o orixá da cura. Orixá da transmutação da doença para a cura, da vida, da morte para a vida. Ele é o orixá responsável em combater as epidemias. Seu poder é usado na cura de todas as enfermidades, seja elas enfermidades de pele, respiratória e infecções. Justamente por este motivo, em solo iorubá, se é comemorado os festivais de Obaluayê no mês de janeiro, como eu falei, por se tratar de um mês que é muito quente, é um mês que o sol está muito forte, então existe uma escassez de água, de chuva, é uma época que é muito seca, então é mais propícia a questão de problemas respiratórios, principalmente. Obaluayê tem como domínio a febre, assim como o calor que existe dentro da terra, que tem um poder de fazer uma semente germinar no seu interior para fora, assim como a febre. Obaluayê tem o poder de explodir de dentro para fora do corpo o seu poder no corpo humano. Ele é o guerreiro que luta contra as doenças, que também pode ser usado, né, a questão do seu poder sobre a doença, pode ser usado também como um grande aliado para aqueles que Obaluayê pretende punir. Né? A partir do momento que o orixá Obaluayê ele tem o poder de cura, ele também tem o poder de não curar, para sim punir aquele devoto, aquela pessoa a qual está devendo ao Obaluayê, vamos dizer assim, a quem falhou com o orixá. Em solo africano é no momento que o sol está mais forte, que o calor é bem intenso, bem forte, bem quente, que se faz os ritos de oferendas para Obaluayê. Como eu falei, apesar de ele estar totalmente ligado ao elemento terra, Obaluayê também está ligado ao elemento fogo, ao calor. Como eu também citei no início do vídeo, as cores predominantes em solo iorubá para o orixá Obaluayê seria o vermelho e o preto, podendo também ter variações de vermelho, preto e branco. Nas suas vestimentas são colocados axés, magias, que são usados para a cura. E são símbolos do poder de Obaluayê. Obaluayê seria considerado uma farmácia viva, assim podendo dizer. O azê, né? Aquela indumentária de palha que a gente vê muito dentro dos terreiros de candomblé para este orixá, certo? Não exista este adereço e essa paramenta, né, o azê. Obaluayê em solo iorubá, ele não se veste de palha como aqui no Brasil. Isso também é uma prática brasileira que não tem ligação nenhuma de fato com a divindade Obaluayê. Não, em solo iorubá não se é utilizado e não se vê nenhuma relação da palha com este orixá, com a divindade Obaluayê. Inclusive vou deixar foto aqui para vocês verem, né, como seria a vestimenta de Obaluayê em solo iorubá, que não tem nada a ver com a vestimenta de Obaluayê aqui no Brasil. Mudando um pouco do tema, mas sem de fato, né, fugir do tema do orixá Obaluayê, nós devemos observar que o candomblé ele foi formado de uma forma sincrética. Muitos associam o sincretismo apenas com o culto ao orixá e o cristianismo, a Igreja Católica, mas não. Sincretismo religioso seria mistura de cultos, mistura de religiões e crenças, independente se for até da mesma região, se for do mesmo continente, como no caso a África. Então, aqui no Brasil existiam misturas de culto entre Vodum, Orixá
e Inquice. E assim se deu o candomblé, além da questão da influência também da Igreja Católica, como eu já falei em vídeos aqui no canal, que por sinal eu vou deixar também aqui no card para vocês. Mas é de suma importância entendermos que sincretismo é a junção da mistura de cultos e doutrinas, como eu falei, atribuindo assim um novo sentido, um novo significado, um novo elemento dentro da religião, dentro de um culto. Então, sincretismo não vem somente da Igreja Católica e o culto ao orixá. Okay? Sendo assim, com a abertura, né, do parênteses que eu abri para poder falar sobre a questão do sincretismo, não fugindo do assunto de Obaluayê, fica mais fácil de entendermos esta questão da associação da palha para o orixá Obaluayê aqui no Brasil. Fica mais fácil de entendermos como se deu a questão do uso da palha para Obaluayê. Porém, deixando bem claro que Obaluayê, a divindade Oluayê, Obaluayê, não utiliza palha da costa na sua vestimenta, como vemos aqui no Brasil. E como eu citei, né, essa prática de utilizar, de cobrir o orixá Obaluayê com palha, ele veio da mistura de povos e cultos que ocorreu na época da escravidão, como eu falei no meu vídeo sobre a questão do sincretismo religioso aqui no Brasil, sobre o culto ao orixá, dentro do culto ao orixá. Quando houve, né, a travessia dos negros escravizados para aqui, para o Brasil, foi pego povos de diversas regiões da África. Então misturou o povo Fon, o povo da Nigéria, o povo de diversas regiões, e acabou acontecendo essa mistureba aqui no Brasil ao culto das divindades. Como eu falei, a mistura da questão do culto ao orixá Vodum e Inquice, aonde o Vodum Sapatá, que também é uma divindade da cura, utiliza a palha como uma vestimenta. E isso foi difundido ao culto também de Obaluayê. Assim como também a questão de alguns itãs, muito difundidos, propagados aqui do Brasil, dentro do candomblé, certo? Acerca do orixá Obaluayê, na verdade, fala sobre outras divindades, como por exemplo a Junsum, como por exemplo Sapatá e outras divindades do Jeje, que ao decorrer do tempo se transformou nessa salada de fruta, nessa mistureba, como eu costumo falar, que temos hoje. Em relação à questão do que eu abordei no início do vídeo, falando sobre a questão da briga que exila entre Obaluayê e Xangô, né? Existe inclusive registros históricos que Obaluayê sentou no trono de Oió, ocupando o trono de Oió no momento no qual Xangô, por um tempo, né, abandonou o reino, precisou, né, no caso, sair do seu trono, e quem assumiu o seu posto temporariamente foi Obaluayê. Existem registros históricos em solo urubá sobre esta transição de reis no território de Oió. Sendo assim, Obaluayê não usa palha e nem tem um corpo repleto de feridas, como se acredita. Inclusive, eu preferi, né, deixar essa parte referente à questão de Obaluayê, Nanã, Iemanjá, a palha e etc. Por final, até mesmo porque eu sei o quanto seria delicado falar sobre isto aqui em meu canal para muitos que me seguem que são candomblecistas. Então a gente mudar um pouco a mente das pessoas
né, é um pouco complicado. Você viveu aprendendo e estudando sobre um determinado assunto e de repente você ter que reformular tudo, né? Mas para terminar de botar tocando referente à questão de Obaluayê e Nanã, certo? Em solo iorubá, Nanã não é mãe de Obaluayê, e sim tiveram um relacionamento amoroso, podendo até a gente dizer que foram um casal. O relacionamento, a ligação entre Nanã e Obaluayê foi um relacionamento amoroso de homem e mulher e não de mãe e filho. Ok? Desde já agradeço a todos vocês que ficaram até o final do vídeo. Agradeço imensamente a todos os novos seguidores que vêm crescendo aqui no canal. Como eu disse no início, rumo a 1K, estamos pertinho de bater 1K, certo? Desde já agradeço a todos. Por favor, peço a todos vocês que curtam, que comentem, que compartilhem esse vídeo, certo? Vamos propagar a verdade sobre o culto ao orixá. Vamos propagar a verdade do culto, né, às nossas divindades de uma maneira limpa e transparente, sem muita mistureba, sem fazer uma salada de fruta, de uma maneira mais transparente, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.